E aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal Ligação Solar. Para quem perdeu o vídeo anterior, aqui vai um pequeno resumo do que já se passou. Eu coloquei a plaquinha de sensores, num local que não foi muito adequado, Eu não fiz uma análise como ia se comportar o sombreamento no meu telhado. E isso pode acontecer com o seu projeto. Se você estiver pensando em instalar placas solares, o ideal é que você observe, ao longo de pelo menos um ano, como se comportam as sombras no seu telhado. De repente você tem uma parede que no momento não está fazendo sombra no local em que você pretende colocar as placas, e passou ali 3 meses, mudou a estação do ano e ela começa a projetar sombra no local exatamente onde estão suas placas. No meu caso não foi exatamente em cima da placa, mas em cima dos sensores que orientam ela, para ela se movimentar. E outra coisa que eu mostrei também foi a plaquinha de automação, que a princípio estava num estado experimental, então tinha bastante fio, muitos componentes ainda de forma inadequada assim na placa, mas tudo é devido ao início do projeto, No final tudo vai funcionar de acordo. Então nesse vídeo agora eu vou mostrar mais modificações, mais melhorias. Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e não perca esse incrível projeto que foi muito bem elaborado, muito bem pensado para que tudo funcione quase que 100% perfeito. Então vamos lá, após a vinheta. E vamos a mais um vídeo referente à transformação do meu seguidor de um eixo para 2 eixos. O projeto já está bem adiantado, Está quase próximo do que eu pretendo fazer, Como já está funcionando muito bem, mas tem algumas coisas que eu quero inserir ainda. E as modificações que eu fiz desde o último vídeo, eu vou mostrar nesse aqui agora. Uma delas é a mudança, desses sensores para essa posição, que antes eles ficavam aqui, e acabava fazendo sombra, como eu mostrei no outro vídeo. E também já instalei os fim de curso, E também, como os senhores podem ver, eu já adicionei os 2 painéis que faltavam aqui no sistema. E aqui é o meu fim de curso do lado oeste. Nota que se eu apertar aqui ele vai desligar. Desligou o motor, se eu soltar ele volta. Eu fiz o seguinte, eu fiz uma haste com aquelas chaves micro switch que é usado em micro-ondas, na porta do forno de micro-ondas, e ela está protegida por essa caixinha aqui de acrílico, que ela está com o fundo voltado para cima, Então dessa forma não entra água, e eu coloquei a tampinha dela aqui por baixo. Então quando essa haste descer e encostar aqui, vai forçar e desliga o motor. O outro é esse aqui, fim de curso do sentido norte-sul. Aqui, desliguei, que ela vai encostar aqui. Sempre que a gente faz alguma modificação, sempre acontece algum problema, E aqui aconteceram 2. Notem que esse eixo central está um pouco torto, para o lado de baixo aqui, que é onde vai incidir o peso. E nesse momento não está totalmente na sua inclinação máxima, Quando essa inclinação chega total, no final do dia, ela acaba batendo até aqui, Tem até a marca da tinta. Então eu vou precisar fazer o que? Uma haste semelhante a essa aqui, para poder evitar que ela sele, nesse sentido agora. No início do projeto eu coloquei eram apenas 2 placas e não tinha esse problema. Quando eu adicionei mais 2, aí aconteceu isso. E mais um detalhe que vocês podem ver, como ela sai fora de posição, que esse fim de curso deixa de atuar. Ele não consegue mais encostar nessa haste, porque ele já acaba saindo fora de posição. Acabou de ocorrer. Olha aqui, está acionando a catraca do motorzinho de parafusadeira. Por quê? Porque o fim de curso passou do ponto. Então o correto seria essa haste
encostar aqui no fim de curso e parar. Mas aí eu creio que se eu soldar um ferro aqui de fora a fora, fazendo tipo uma cruz aqui, atravessando essa haste, eu consigo acionar aqui e vai funcionar direito. Mostrando de outro ângulo, dá para notar bem a curvatura que o eixo central faz. Eu estou agora no lado oposto aos fim de curso. Olha lá como é que fica esse eixo central. E aqui também acontece a mesma coisa, ele também aqui quase que bate, né? Tem até a marca da tinta raspada aqui. Foi aonde o painel pegou quando movimentou. Então essa é uma próxima tarefa que eu vou ter que fazer aqui nessas placas. Dá um jeito de eliminar essa curvatura que o eixo central faz. E o segundo problema que aconteceu depois que eu adicionei as placas no seguidor é que ela ficou desequilibrada, né? Ficou pesando demais quando ela estava totalmente voltada para o lado poente, que é a posição que ela está agora. Então eu ficava forçando essa porca aqui, fazendo com que pesasse o motorzinho, né? Ficasse pesado para ele conseguir movimentar. Então ele girava bem devagar. Então o que eu fiz? Eu coloquei um cabo de aço fininho amarrado aqui bem no centro do seguidor, e por dentro dessa capinha de cilindro de moto eu passei esse fio, e lá embaixo tá grudado, né? Tá preso em 4 baterias, fazendo um contrapeso para poder aliviar a pressão aqui nessa porca. Agora são mais ou menos 10 para 6 da tarde. O sol já se pôs totalmente e daqui a pouco ele começa a retornar para sua posição de repouso. Aí acabou de ligar, então ele vai regredindo, voltando até ficar totalmente parado, né? De vez em quando o motor do sentido norte-sul liga. A placa está quase totalmente plana, né, em relação ao norte-sul. E aí quando para o norte-sul funciona somente o leste-oeste, até ficar totalmente em repouso. Aqui é o contrapeso que eu me referi, né, para ajudar o motorzinho a voltar para a posição horizontal. Pronto, agora já chegou na posição horizontal. Está um pouquinho fora ainda, mas ele acaba se ajustando conforme vai corrigindo a posição, né? Pode ver que ele ligou de novo. E assim ele permanece durante toda a noite. Até amanhã, nos primeiros raios de sol, ele já volta para a posição nascente e recomeça o procedimento. Então o vídeo é esse. Espero que os amigos gostem. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e assine o sininho para as próximas notificações de vídeos. Até lá! Bom, serviço terminado, porém não resolveu. Pode ver que conforme ela vai inclinando, né, cada vez mais. Agora são um pouco mais de 7 horas da manhã. A placa tá bem cheia de orvalho, né? Ela agora tá virando totalmente para o lado leste, o lado nascente. Os primeiros raios de sol ela já se orienta e vai de encontro a essa luz, né? Ele mostra o tamanho da sombra que fazia aqui nessa placa.
Ao apertar esse botão de emergência, as placas vão virar, trazendo elas para a posição horizontal, deixando totalmente plana para uma situação de ventania, alguma coisa assim, as placas não se danificam.